Aqui é o Marcos Vinícius Cardoso, um dos gêmeos da biomedicina, e hoje eu vim falar para vocês sobre como construir uma carreira 4.0 biomédica de sucesso. Quais seriam os segredos para a empregabilidade? Então, nós vamos ver que a profissão biomédica, tem grandes características e grandes virtudes que fazem com que, se você seguir, passos que eu vou falar aqui hoje, a possibilidade de empregabilidade do profissional é muito grande. Então, desde já, o biomédico é um profissional que se destaca na saúde, porque ele pode estar em várias vertentes, tanto a nível do ensino, da pesquisa, no diagnóstico, no tratamento, na prevenção. Ou seja, é uma das novas profissões da área de saúde, mas que em 52 anos de história vem crescendo bastante e é um profissional que é considerado multifacetado, né? Ou seja, pode atuar em 30 habilitações diferentes e fazendo com que dessa forma possa ajudar a população em geral. Então, mas durante a minha palestra, até finalizá-la, eu vou ter que mostrar para vocês 3 motivos que fazem a biomedicina uma das profissões mais promissoras do futuro. Não só do futuro, do presente, tá certo? Mas antes disso, eu venho trazendo os dados, que desde 2015 vem mostrando profissões e carreiras promissoras para 2016, para 2017, para 2019, para 2020, para a próxima década, tá certo? E sempre a biomedicina está lá, certo? Falando desse profissional que tem competências e habilidades, que a cada dia está sendo mais procurado pelo mercado devido a trabalhar em várias vertentes. Estudante de biomedicina conseguindo ingressar em estágios em várias áreas. E sempre, as redes sociais, todas as mídias digitais, vem falando que a saúde é uma das áreas mais estáveis em relação à empregabilidade no país. Isso porque existem desafios globais da saúde. Primeiro, dezenas de milhões de pessoas no mundo precisam de ajuda, de auxílio a nível de saúde, porque então existe esse déficit assistencial. Segundo, está existindo um crescimento populacional a nível mundial, fazendo com que muitas pessoas, tendam a envelhecer. Então a população mundial está ficando cada vez mais velha e junto, com esse processo de envelhecimento aparece de maior quantidade as doenças crônicas degenerativas, certo? Tais como diabetes tipo 2, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, Huntington e o cânceres em geral, doenças neoplásicas em gerais. Então, está existindo uma epidemia de doenças crônicas que podem ser preveníveis, certo? Que a gente vai conversar que todo o processo de prevenção tem que ser baseado, na conscientização da população em relação à diminuição à exposição aos fatores de riscos. Ou seja, começar a mais praticar exercícios físicos, ou seja, não se tornar sedentário, não fumar, ou seja, não ser tabagista, não ser etilista, ou seja, consumir muitas bebidas alcoólicas, evitar estresse, evitar alimentação super, hipercalórica, hiperlipêmica, com muitos conservantes. Então, tentar evitar isso tudo para poder ou retardar o aparecimento da doença ou fazer com que ela não apareça futuramente. Mas isso precisa de profissionais como a biomedicina para poder, como os biomédicos, para poder fazer essa conscientização. Então perceba, certo? Um gráfico aqui de escassez de profissionais de saúde em diferentes continentes e diferentes regiões do mundo. Tá certo? Perceba que na África precisa-se ainda muito de profissionais.
tá certo? Que as Américas também precisam, tá certo? Então, principalmente você percebe aqui, em total aqui, ó, enfermeiras, outros profissionais sempre em déficit no mundo inteiro. Enquanto que o crescimento da população mundial não para, né? 1980 estava lá 4,4 bilhões de pessoas. E aí em 2050 tem uma perspectiva de quase, né, 2,5 vezes um aumento dessa quantidade na população mundial. E você percebe que tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino vem envelhecendo. A população, principalmente nos países desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, percebe que a grande quantidade de pessoas está na faixa etária acima de 60 anos, consideradas já da fase idosa. E aí, como falei, acontece a epidemia de doenças crônicas preveníveis, né, que perpassa também pelo acúmulo de gordura, obesidade e também transtornos psíquicos, neurológicos, né, como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, que vem aumentando cada vez mais, aumentando até a taxa de suicídio no Brasil e no mundo. E aí, devido a todas essas informações e parâmetros, verificamos que tem vaga sim para o profissional de saúde, para o biomédico, né? Mas ter emprego muitas vezes não é ter empregabilidade, porque empregabilidade seria a capacidade de se manter naquele emprego ou até mais, ou se perder aquele emprego, ter a possibilidade de arranjar outros tipos de serviços logo em seguida. Ou seja, tem a opção de escolha da onde vai vir a trabalhar. Mas para isso acontecer, o profissional tem que estar sempre se inovando, se atualizando, para não se tornar obsoleto, verificando sempre as novas tecnologias inseridas naquele mercado de trabalho. Então tem que estar sempre solícito para mudanças, para poder se adaptar a novas perspectivas e novos tipos de diagnóstico, novos tipos de tratamento. Então, mais o que fazer para ingressar nesse mercado de trabalho? Porque vagas tem. Primeiramente, a primeira dica que eu dou é conhecer o interior, para que dessa forma possa entender o exterior, ou seja, toda a população em sua volta, ou seja, as comunidades, as sociedades, aonde você pode vir a ajudar. Mas o que seria conhecer esse interior? É como o grande Martin Seligman fala, é pensar na psicologia positiva, pensar sempre pelo lado bom das coisas. Então tem que ter coragem, tem que ter paixão, tem que ter determinação, tem que ter iniciativa e tem que ter afinidade com aquilo que você quer prestar a fazer e a executar como um serviço. Então qual é o sentido da sua vida? Então, vida significativa é a utilização das suas virtudes e forças pessoais a servir de algo muito maior. Mas para isso, você tem que encontrar o seu Ikigai. Então, o que seria esse Ikigai? Seria uma forma, né, dos orientais, principalmente os japoneses, de encontrar e dizer o que é a vida. Então, toda a vida tem que ter uma missão, tem que ter uma vocação, tem que ter uma profissão, tem que ter uma paixão. Ou seja, quando eu falo de missão e vocação, o que você ama fazer? Entre vocação e profissão, o que você é bom em fazer? Entre a profissão e a paixão, o que você pode ser pago para fazer? Entre paixão e missão, o que é bom para o mundo? Porque dessa forma você vai ter uma vida significativa, porque vai trazer um bem ao próximo, a algumas outras pessoas daquela população em sua volta.
a vida vai se tornar agradável, a vida vai se tornar produtiva e vai se tornar plena. Mas claro que para isso não acontece do dia para a noite. É necessário planejamento. Né? Esse planejamento vai desde planejamento pessoal, financeiro, emocional, profissional. Então é necessário a gente ter sempre uma estratégia para isso. Então tem sempre a estratégia APDC, que seria agir, planejar, verificar e melhorar. Então, antes de agir, nós temos que se planejar para que a gente possa observar os obstáculos que possam vir ali pela frente. Para quando a gente estiver executando, a gente conseguir facilmente verificar os prós e os contras daquela atividade. E assim ficar sempre checando e verificando para poder ver o que pode ser melhorado naquela ação. Ou seja, a gente sempre verificar as melhores práticas daquela competência, daquela atividade sua. Então, para isso, você tem que estar sempre em busca contínua de formação profissional, seja ela de forma presencial ou de forma online. Então, hoje, através do empreendedorismo digital, faz com que você possa entrar em contato com vários cursos interessantes e dessa forma fazer com que, independente de que área você possa seguir, o biomédico vai ter ali conhecimentos e habilidades que possam estar relacionados com a boa comunicação, então boa relação interpessoal, né? Com dessa forma vai permitir maior network, você conhecer mais profissionais, mais estudantes, mais profissionais de outras áreas de saúde. Também, outra habilidade muito importante é ter atenção à saúde, ter boas tomadas de decisões, ter gestão administrativa, então tem que entender, né, de gestão, para que dessa forma você tenha e possa criar liderança. Ou seja, ser líder não é fazer com que outras pessoas executem alguma atividade que você está mandando ela fazer. Pelo contrário, você tem que servir de exemplo, saber executar aquela atividade para que as outras pessoas possam ver como é que você está executando, tendo as melhores práticas, para que essas pessoas possam te ver como exemplo e possam executar da melhor maneira possível aquela atividade. Então isso que é ser líder, independente de que área que você queira atuar na biomedicina. Claro que muitas vezes você não vai ficar em apenas uma habilitação, em apenas uma área de atuação. Então, por exemplo, engenheiros da biomedicina optaram por algumas áreas. Então, análises clínicas, tanto eu quanto meu irmão Carlos somos analistas clínicos. Então, ter o conhecimento geral daquele corpo, saber analisar os seus líquidos corpóreos é muito importante para qualquer profissional de qualquer área. Porém, além das análises clínicas, tem mais outras diversas funções e habilidades que o profissional biomédico pode estar seguindo. Então, fui preferir ir para a área de genética e estou finalizando agora também para poder me habilitar em citopatologia. Já meu irmão foi mais para a área de imaginologia, a parte de biotecnologia. Ou seja, fazendo com que aumente o leque daquele mercado. Para que dessa forma a gente possa viver, né, atualmente no chamado tempos líquidos. Então, o grande sociólogo Zygmunt Bauman, né, sempre postulou nas suas teses que nada dura para sempre. Nada tão sólido para ficar de forma tão intermitente em um determinado ambiente. Ou seja, todo mundo tem que estar passível a mudanças, porque devido às tecnologias, esses tempos cada vez são mais líquidos, ou seja, sofrem mudanças de acordo com
o recipiente, ou seja, de acordo com o ambiente onde ele esteja, fazendo com que o profissional do presente e do futuro, esse profissional de carreira 4.0, tem que se adaptar. Então perceba que antigamente, para você estudar, você tinha na sua mesa, na sua escrivania ali na década de 1980, 90, diversas revistas, diversos jornais, diversos livros, diversos equipamentos para poder chegar nesse conhecimento. Hoje não, né? Você vê que a tecnologia, através da globalização, através dos computadores, notebooks, fez com que tudo pudesse ser resumido em apenas um smartphone, um tablet, um computador, e as informações estão todas ali digitalizadas, para que dessa forma tudo isso facilite o seu conhecimento e a obtenção do conhecimento. Então agora só falta escolher as melhores informações, retirar toda e qualquer fake news, para que dessa forma você use da melhor maneira para a sua evolução profissional. Então isso tudo começou através de 3 grandes revoluções, né? A revolução agrícola, a revolução industrial, a revolução digital. Permitiu tudo isso, né? Permitiu o avanço de equipamentos, máquinas, reagentes e, além disso, o avanço de informações serem passadas cada vez mais rápido em vários locais do mundo. Ou seja, muitos dados são gerados a cada minuto, seja em qualquer plataforma, seja ela no Instagram, no Google, no Facebook, no YouTube, no antigo Snapchat, nos e-mails, nos Play Store, no Twitter. Então, qualquer rede social, são várias mensagens, várias postagens, várias informações ali criadas. Então, por isso, essa quantidade de dados aumentando, aumenta também a possibilidade da capacidade computacional. Ou seja, precisa de novos algoritmos para problemas mais complexos. Então, por isso que os avanços digitais, tecnológicos vêm acontecendo, principalmente devido à inteligência artificial, né, que a gente chama de machine learning. Ou seja, a gente conseguir fazer com que as melhores tomadas de decisões sejam feitas a partir de padronizações, né, que possam acontecer de um determinado problema e qual seria a melhor solução para aquele padrão de problema ali. Então, a demanda por profissionais capazes de extrair informação relevante dos dados é muito grande no Brasil e no mundo. Ou seja, quando eu falo na área de saúde, vários dados epidemiológicos, vários dados moleculares, bioquímicos são gerados e necessita de pessoas que possam tabular e possam organizar da melhor maneira possível aqueles dados, para que dessa forma as pessoas entendam o que está acontecendo, né, em relação a determinada doença, como por exemplo aí na Covid-19 ou qualquer tipo de doença neurológica, cardiovascular ou neoplásica. Então, perceba que a IDC Stanford Medicine estimou um crescimento acelerado na quantidade de dados na saúde. Em 2013 tinha em torno de 153 exabytes, hoje já tem mais de 2.314 exabytes, depois de 7 anos. Os conteúdos vêm aumentando significativamente devido ao avanço tecnológico. Então, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta àquelas mudanças. Então, né, o Charles Darwin, através da sua teoria, né, evolutiva, já falava muito bem isso aí. E aí, vários futuristas, vários educadores, empreendedores, como Thiago Matos, fala, vai lá e faz. Muitas vezes não é importante você só informar como é feito. Você tem que chegar lá, colocar a mão na massa e, através das ideias que você tiver, colocar ela em frente para que ela possa dar certo. Não tenha medo, né? Tenha coragem, porque vai dar certo. Porque tem a lei de Kurzweil, que seria a tecnologia nova é criada com base na tecnologia antiga de forma exponencial. Então nunca aquela tecnologia vai ser eterna. Sempre vai existir outras
para poder substituí-la, para poder ocorrer ali uma evolução a nível de diagnóstico e tratamento de determinada doença. Então as revoluções não param de existir, não param. Então as próximas revoluções que vêm acontecendo no mundo já, mas no Brasil ainda está no início, está de forma incipiente, seria a revolução genética, né, que perpassa desde a descoberta da hereditariedade por Mendel, lá em 1860, com os estudos lá nas ervilhas, desde o projeto Genoma Humano, que começou em 1990 e terminou em 2003, né, que foi um estudo multicêntrico que fez com que a população em geral, os cientistas conseguiram passar para essa população que nós, seres humanos, temos em torno de 30 mil genes, ou seja, conseguimos sequenciar todo o genoma humano. Conseguimos fazer com que ocorresse uma clonagem, permitindo assim também estudo de impressão 3D de órgãos. Ou seja, fazer com que dessa forma a gente perceba que antes era caro fazer um mapeamento genético. Então, em 2001, custava em torno de 100 milhões de dólares e demorava 10 anos para a realização. Hoje não. Né? Então, 2015 custava 2 mil dólares e era executado em 2 semanas esse sequenciamento, esse mapeamento genético. Hoje, custa em torno de 1.000 dólares e a gente consegue fazer em 48 horas, através de um pirosequenciamento. Isso é importante porque a gente tem várias aplicações, né? Então, o biomédico que entende essa área de material genético, ele pode fazer com que ocorra uma personalização, ou seja, um diagnóstico individualizado daquele indivíduo, fazendo com que muitas vezes seja feito diagnóstico precoce, permitindo assim uma prevenção primária, ou seja, seria um tipo de diagnóstico que o paciente nem tem a doença, mas pode verificar a probabilidade e a chance de ter no futuro essa doença. Pode também envolver o processo de tratamento de terapia gênica, ou seja, verificar que um determinado gene está mutado, está alterado, e através da engenharia genética, através do uso do DNA recombinante, através de enzima de restrição, pode ocorrer clivagens em regiões específicas daquele DNA, fazendo com que ocorra a modificação daquela região, permitindo assim uma diminuição dos efeitos e sinais e sintomas de uma determinada doença, ou até mesmo a cura de uma determinada doença, principalmente dessas doenças genéticas monogênicas associadas a mutações. Então, por exemplo, Alexander Bibraí, um biomédico da Universidade Federal de Minas Gerais, tive o prazer de estudar com ele, fizemos a faculdade junto lá na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Ele pegou célula infectada com HIV e fez todo o processo de sinalização celular para que essa célula pudesse agir contra o tumor em camundongos. Ou seja, está fazendo toda a manipulação de reprogramação genética dessas células para que dessa forma ela venha a apenas destruir células anormais, células neoplásicas. Mas além da revolução genética, uma revolução muito importante nos dias atuais seria a revolução robótica, principalmente em relação à base nanotecnológica. Então, os computadores antigamente, ocupavam ali para poder armazenar, os servidores ali para armazenar diversas informações, ocupavam salas e mais salas. Hoje não, ocupa menos espaços devido à criação de microchips, de microservidores que podem armazenar exabytes de informações aí. Fora isso, a evolução de microscópios eletrônicos de varredura permitiu que o ser humano pudesse ver coisas cada vez mais microscópicas, entendendo assim mais sobre as células humanas, sobre o que constitui aquelas células, as organelas presentes ali. E até que em 2008 a gente pudesse pegar, por exemplo, o espermatozoide, pegar um micro-robô e fizesse com que aquele espermatozoide que era imóvel, não tinha motilidade, pudesse ter motilidade a partir dali, permitindo assim uma reprodução humana. Então, que foi conhecido como nanobot.
ou até mesmo através do Michel Nicolella em 2014, lá para dar o pontapé da Copa do Mundo, foi criado um exoesqueleto para que o paciente tetraplégico pudesse chutar a bola. Isso tudo através do avanço da robótica. Ou seja, as aplicações da área de saúde são gigantescas para essa revolução, que vai desde engenharia de tecidos, implantes e próteses, sistema de carregamento e liberação controlada de drogas, e melhor, fazer o uso de nanosensores para o diagnóstico ultra rápido e sensível, porque esses nanosensores podem verificar uma determinada molécula orgânica importante para a confirmação de um determinado tipo de doenças ali. Então, por exemplo, a biomédica Deborah Zanforlin criou o ConquerX. Então, ela criou um chip que detectava câncer em 15 minutos, diversos tipos de câncer. Claro, verificando ali biomarcadores tumorais a partir desses nanosensores aí. Fora isso, revolução, né, de inteligência artificial é a terceira grande e importante revolução que permite com que dispositivos possam padronizar, possam verificar e ser capazes de tomar as melhores decisões em relação a qualquer situação de saúde humana. Então a inteligência artificial seria, né, por que foi criado? Pela falta de capacidade humana para analisar a infinidade de dados produzidos atualmente. Então precisava de máquinas, né, um conjunto de ferramentas para elevar a inteligência humana, suportando assim decisões mais precisas e superar os desafios, né, que é tão grandes hoje, como a gente comentou no início do vídeo, dentro da área da saúde. Então, vários artigos, vários papers vêm sendo publicados. Esse paper foi de fevereiro do ano passado, falando da oportunidade gigante do cuidado da saúde através da inteligência artificial. Então, embora muitos filmes ainda tragam que a inteligência artificial como algo distante, complexo, já é realidade. Não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, no seu dia a dia, você já utiliza várias inteligências artificiais. Desde a busca de menor caminho, utilizando lá o Google Maps, GPS, é inteligência artificial. Desde quando você faz a recomendação de algo, de algum filme, de algum livro no Netflix, ou de algum hotel no Booking, de alguma música no Spotify. Desde assistentes digitais, né, para poder você tirar dúvidas relacionadas com determinado aplicativo, determinado tipo de links ou sites. Então, desde a criação do Google e do avanço do Google em 1998, a inteligência artificial vem crescendo, desde assistentes digitais como a Siri, né, dos iPhones aí, que facilitam com sua voz ela saber qual a dúvida que você tem. Desde agora com realidade virtual, utilizando óculos que podem ali fazer estudos mais aprofundados de lesões, de uma anatomia, de um sistema específico. Então, por exemplo, aluno de biomedicina, Lucas Perby, numa feira chamada FIVAL, ele conseguiu testar o Google Glass, né, que foi um óculos produzido pelo Google, que faz com que possa gravar fotos, né, vídeos daquele seu dia a dia, para que no final do dia ali você possa pegar aquele dispositivo que ocorreu a gravação e verificar o que você quer manter gravado ou não daquele dia. Então é sensacional. Então muitas empresas têm utilizado a inteligência artificial para melhorar o mundo. Então melhorar desde a atenção à saúde e aumento da qualidade de vida das pessoas, mas também melhorar o trânsito nas grandes cidades, né, verificar o processo de sustentabilidade, diminuindo assim o desmatamento e desenvolvimento sempre as tecnologias verdes. Então, por exemplo, esse estudo feito no ano passado, que fez o uso de inteligência artificial no estudo de caso pré-natal, de gerenciamento de casos pré-natais, certo? Que
que quis, né, predizer quais mulheres grávidas têm maior risco de parto adverso. Então, verificar através de algoritmos de inteligência artificial, né, identificar quais melhores mulheres com maior risco de parto adverso, né? Ou seja, parto relacionado com baixo peso, prematuro, internação no UTI. Então, grandes questões de saúde pública podem ser respondidas através desses estudos e aprendizado através de máquinas. Então, podemos predizer a qualidade de vida futura de pacientes com doença grave, então fazer o prognóstico desse paciente. É possível predizer quem vai morrer em 5 anos. E dessa forma, conseguir criar estratégias e políticas públicas em saúde para poder, assim, dessa forma, fortalecer e poder construir bons hospitais e poder formar, assim, bons profissionais associados com aquela maior demanda de acordo com aquelas doenças que estão mais prevalentes em uma determinada população. Então, aplicações da inteligência artificial na área de saúde seria simulação de cirurgias, tratamento psiquiátrico de traumas e fobias, tratamento para dor, desde queimaduras e síndrome do membro de fantasma, aumento na qualidade de vida para idosos e acamados. Então, existem vários estudos nos Estados Unidos fazendo aplicações de inteligência artificial que podem mudar a saúde, desde cirurgia assistida por robô, desde controle de dosagem de medicamentos, desde máquinas conectadas, desde cibersegurança, desde diagnóstico automatizado de imagem. Isso tudo é bom porque dessa forma vai poder muitas vezes suprir a escassez de mão de obra de determinados profissionais de saúde, de determinadas regiões do mundo. Vai aumentar a eficiência, facilidade de integração com a infraestrutura tecnológica existente. Reduzir erros médicos. Pode aumentar a capacidade de armazenamento. Conter também vazamento de dados, aumentar a proteção. Ou seja, hoje muitas cirurgias para evitar erros médicos são feitas por robôs, na qual o médico só fica acompanhando e fazendo a manutenção daqueles robôs durante aquele processo de cirurgia. Pode ser cirurgia cardiovascular e neurológicas que precisa ter mais destrezas durante a manipulação do procedimento. Assistência administrativa, que pode ser feita, né, de várias empresas ao mesmo tempo, através de inteligência artificial, verificando o que está sendo, né, o que está gastando mais dinheiro naquela empresa, se tem como fazer estratégias para diminuir aqueles gastos naquele determinado ponto, o que pode ser mais valorizado porque está sendo pouco produtivo em um determinado setor daquela empresa. Evitar também assim máfias que possam existir, ou seja, detecção de fraudes, ou até mesmo, né, máquinas conectadas. Hoje, por exemplo, ao invés de um setor de imagem ter ali um biomédico para uma ressonância magnética, outro biomédico para outra ressonância, outro biomédico para uma tomografia, não. Um biomédico só, devido a essas máquinas conectadas através de um sistema só, pode dar conta desses 3 equipamentos, só ele, aumentando a eficácia e a rapidez de cada análise, fazendo com que esse paciente seja rapidamente diagnosticado de qualquer tipo de alteração. Outra coisa interessante seria fazer o diagnóstico preliminar através de padrões de lesões, fazer com que a suspeita diagnóstica já esteja ali, acelerando assim o laudo dado a partir dali, daquela citopatologia ou da análise de imagem ali. Isso pode ser feito, por exemplo, para câncer de pele e verificar dessa forma se é uma lesão, né, melanocítica ou apenas epidérmica, que não tem a ver com os melanócitos. Então, tudo isso pode ser feito através de inteligência artificial. Então, isso é capaz de identificar, mapear, delimitar lesões tumorais, fazer com que acelere até o processo de tratamento por radioterapia, por quimioterapia,
e seja mais específico qualquer tipo de tratamento, fazendo com que a intervenção seja mais imediata. Então, saiu na Isto É, né, que a Century prevê que os Estados Unidos irá economizar 150 bilhões por ano com cuidados com a saúde em 2026. Isso tudo devido à aplicação de inteligência artificial. E a Frost e Sullivan, né, indica que o faturamento global com inteligência artificial para a saúde irá saltar de 811 milhões em 2015 para 6,7 bilhões em 2021. Então, é uma realidade em países desenvolvidos, que em países em desenvolvimento como o nosso está chegando e é necessário que a gente esteja preparado para poder seguir essa carreira 4.0 da melhor maneira possível. E com isso, ter menos tempo dedicado às tarefas burocráticas e ter mais tempo para aquele paciente. Ou seja, para que a humanização em saúde seja mais aflorada. E dessa forma fazer com que o paciente tenha mais atenção, e, consequentemente, evitando assim mais problemas, mais erros e dessa forma sendo menos custoso. Então, como trazer essa realidade para a minha profissão, ou seja, para a biomedicina? Então, vamos pensar, por exemplo, no Uber. Então, há mais de 10 anos, né, não existia, né, através de smartphone, como você solicitar um determinado transporte para que você pudesse ir para qualquer lugar naquela sua cidade ali. Hoje não. O grande criador do Uber, ele não tem carro nenhum e consegue ter a maior frota de transporte do mundo. Por quê? Porque ele usou a inteligência artificial, a tecnologia a seu favor, para que aqueles carros que já existiam naquele mercado pudessem ser usados para novos conceitos e novos ideais. Então, a utilização de inteligência artificial vai gerar informações de valor para criar sempre novos processos inteligentes. E aí, qualquer profissional tem que evitar a mentalidade de dizer: nosso processo funciona assim há 10 anos. Então, funcionava há 10 anos. Hoje precisa ser modificado, tem que sofrer adaptação para que no futuro não possa automatizar bagunças associadas àquela empresa. Então, isso que esperar do futuro, né? Então, vão ter mudanças impactantes. Vão ter, sim, já está ocorrendo a produção em massa de sangue artificial, revolucionando assim a medicina, ou seja, como não tem muitas pessoas para ser doadoras sanguíneas, por que não, através daquele banco de sangue, criar sangue artificial para ajudar aquelas pessoas que vêm sofrendo ali com algum processo hemorrágico, algum processo ali de hemofilia, tá certo? Outra mudança impactante já vem existindo. Então, inovações prolongam a vida e imortalidade deixou de ser ficção científica. Então, começa-se até criar útero artificial para salvar a vida de prematuros. Então, já foi feito estudos em cordeiros, mas já começa a tentar fazer estudos em seres humanos. Então, como eu falei lá no início, o profissional biomédico sempre vai estar em destaque, principalmente por 3 motivos. Devido à nanotecnologia, porque está entranhada na sua matriz curricular, de ele saber que tudo que é microscópico tem sua afinidade e pode ser utilizado em prol tanto de diagnóstico quanto de tratamento. A genética, né? Saber sobre o material genético do indivíduo, as suas peculiaridades, as suas especificidades, quem vai lhe fornecer esse tratamento mais personalizado, essa prevenção mais primária, seria a genética. E fora isso, a inteligência artificial. Então, o biomédico que está sempre atento ali a todos esses avanços na área da computação vai permitir com que ele possa entrar mais facilmente nesse mercado de trabalho, auxiliando os pacientes, auxiliando toda a comunidade em sua volta. Então, qual o caminho a seguir para poder obter a empregabilidade? Então, primeiramente,
saber que a biomedicina é ampla. Então, se é ampla, você tem que estar sempre seguindo 6 pilares principais, que seria adequação vocacional, verificar o que você tem afinidade daquelas 30 áreas de habilitação, ser competente profissionalmente, então sempre tem que estar ali em formação continuada, ter idoneidade, você ser ético e respeitar todo e qualquer profissional de saúde que esteja trabalhando com você. Então, saber trabalhar em equipe é muito importante. Ter inteligência emocional, ou seja, ter saúde física e mental é super importante. Também sempre ter reserva financeira para poder sempre estar tentando investir em coisas que vêm sendo modificadas cada dia, ou seja, coisas atuais. E ter bom network, né? Uma boa rede de contatos. Então, lembrar que trabalhar em equipe sempre é bom, porque sempre vai ter cooperação. Ou seja, você tem que sempre estar disponível para ajudar o próximo, para que dessa forma toda a equipe tenha o mesmo foco de que é ter o diagnóstico precoce, auxiliar aquele paciente, melhorar a qualidade de vida dele, tratar da melhor maneira possível, ou até mesmo evitar que ele tenha uma determinada doença num processo preventivo de qualidade. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Sozinho, muitas vezes, você não consegue fazer nada. É necessário que você trabalhe em equipe determinado para que possa, por exemplo, fazer uma simples atividade de troca de uma lâmpada. E não querer sempre estar reclamando da vida. Esteja positivo é tudo. Então, não ria muitas vezes do seu colega. Não perpasse coisas erradas que aconteceu. Sempre valorize as coisas boas que os seus colegas fizeram. Então, o fluxo de excelência, que o Gêmeo da Biomedicina sempre fala, é motivar e inspirar a eficiência, ser acima de tudo uma eterna criança, buscar a melhoria contínua e sempre despertar a emoção em fazer parte do show. Então, sempre faça diariamente, rotineiramente, sempre a sua excelência, ou seja, da melhor maneira possível. Então, conheça o seu interior para poder entender o seu exterior. Então, tenha coragem, se jogue, para que dessa forma você tenha sucesso e possa construir uma carreira 4.0 dentro da biomedicina. Então, não nos tornamos biomédicos quando nos formamos ou quando estamos trabalhando em uma das tantas habilitações. Nós nos tornamos biomédicos quando, mesmo sem perceber, estamos fazendo a diferença para alguém, nem que seja para nós mesmos através da biomedicina. Então, seja empático. A empatia é tudo hoje. Se coloque no lugar do próximo. Tá certo? Então, lembre que aquela pessoa, aquela amostra, pode não ser de um amor seu, mas sim é o amor de alguém. Então, muito obrigado. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Agradecer aí ao convite do professor Fred Cerejo para poder participar desse grande evento Carreiras 4.0. Então, nunca esqueçam, a felicidade não vem das coisas, mas do trabalho e do orgulho com que fazemos. Grande abraço.